Vamos tentar falar cada um de uma vez, tá? Quem quiser falar, você peça a palavra para que a gente para que não atrapalhe o entendimento, tá certo? Então, eu já mandei para vocês a aula de morfisiologia fúngica, todos conseguiram receber? Sim. Receberam também as aulas anteriores de microbiologia, morfisiologia bacteriana, hierárquia e antibacterianos, que foram os assuntos para a primeira verificação. Eu falei para vocês, a gente conseguiu concluir os assuntos da primeira verificação. E vamos dar continuidade aí com a discussão desse artigo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nada mais de que um debate, tá? Em que eu quero a participação de todos. Lembrem que o seminário provavelmente não irá acontecer. Então, vocês vão estar sendo avaliados de forma subjetiva, de forma qualitativa, nessas nossas transmissões também, certo? Então, vocês estão aí com o artigo e com as questões? Eu estou. Não, eu não tenho. Meu Deus, e agora? Já que eu não tenho impressa, não. Mas vocês têm computador aí? Mas fizeram, então, o trabalho, né? Todo mundo resolveu, né? Ok. Tá. Então, em relação à primeira pergunta lá, facinho, né? A primeira pergunta: que tipo de micro-organismo? Que tipo de micro-organismo é o causador da herpes? O que vocês colocaram? Tá me ouvindo? Quem é que quer falar? Nélio? Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu botei aqui que herpes é a infecção causada por dois vírus da família Herpes vidae, que é a herpes simples tipo 1 e 2, e pode afetar a região da boca, principalmente labial, órgão genital e áreas próximas. Vamos por partes. Vamos responder apenas a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta, ela diz respeito. Qual é o tipo de micro-organismo? Ou seja, se é, o Nélio acertou, só que ele já foi avançando para as outras questões. Exemplo, se é micro-organismo, se é vírus, se é bactéria, se são fungos, se são protozoários. Então, essa daí está muito facinho, né? Uma infecção viral. Alguém tem dúvida em relação a isso? Não. Segunda. Alguém lê aí para mim. Escolher alguém. Qual local? Escolher outra pessoa, Nélio, rapidinho. Tá. O Jonathan. Tá me ouvindo, Jonathan? Tô ouvindo, só que eu não imprimi, olha. Eu fiz o da primeira avaliação, eu não fiz esse da segunda. Mas, ó... Eu pensei que essa era a corrigida da primeira, desculpa. Não, eu coloquei lá que a gente ia fazer a discussão em cima do artigo da herpes. Em outro momento a gente vai ver esse outro aí. Tá, então Tá deixa eu bem, ver. desculpa. Roberta, fez essa, Roberta? Ai, não, prof, eu acabei de abrir o computador. Tô ligando o computador aqui. Eu não imprimi também. Gente, vocês têm que... Eu mandei esse material para vocês na quinta-feira, na sexta-feira. Vocês têm que estar de olho na plataforma para que a gente possa avançar direitinho. A Silvia tá aí? Tá me ouvindo? Silvia? Tá muito baixo, não tô conseguindo ouvir. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô te ouvindo direitinho. Silvia, responda aí a segunda questão. Segunda questão, Silvia. Oi. Leia e responda, para socializar com os colegas. Tá me ouvindo, Silvia? Ficou mudo aqui o áudio da Silvia. Eu não tô ouvindo. Eu não tô
acessar meu celular. Tá horrível. Será que não é a internet? Às vezes é a internet. Tá todo mundo ouvindo a Silvia? Eu tô ouvindo, Silvia. Pode falar. Eu não tô conseguindo. A gente está com dificuldade aqui com a Silvia. Lucas Trindade, Oi, prof. Eu tô responda a abrindo segunda agora questão aí. Eu tô abrindo agora o exercício. Já, essa não dá para responder. A próxima tá ok. Então vamos voltar para o Nélio, que o Nélio já está tudo ok aí. Nélio, segunda questão, Nélio. Em qual local o HSV1 geralmente se manifesta clinicamente? Responde. Todo mundo entendeu? Em qual local o HSV1, vocês sabem o que significa HSV, né? Sai, amor. Vírus da herpes simples. Qual é o local em que geralmente ele se manifesta clinicamente? Lucas, Sabe responder? Professora, ainda não. Eu não tô conseguindo entender direito, tá muito distorcido o áudio. Nas regiões orais, facial, HSV1, quem é que está falando? Renata Chaves. Renata. Diga, Renata. Nas regiões Oral, orais e faciais, né? Nas regiões facial faciais. e ocular. Não, e nos gânglios trigêmeos, né? São nessas duas regiões em que ele se manifesta em termos gerais, né? Ele tem mais afinidade, mais tropismo por essas regiões. Porém, quem é que quer acrescentar algo em relação a isso? Por que eu falo geralmente? Geralmente o HSV1, ele se manifesta clinicamente nessas regiões. Por que eu falo geralmente? Ele sempre vai se manifestar nessa região, ele pode acometer outras regiões. Quem leu todo o texto sabe me responder. Vai, amor. Vai, amor. eu acho que ele pode afetar alguma região de mucosa também, né? Tá, mas que mucosa? Ah, A gente sabe que acho que mucosa, né? é. Qualquer revestimento interno. Tem que especificar. Professora, é por nessa causa da... mucocutânea, prof. Quem está falando? Camila. Sim, Camila, diga. Na região, quando a senhora fala de mucosa, mucocutânea, no caso, orificial, que é a vulva e ânus? Isso, nas regiões também ele pode eventualmente se manifestar nas regiões genitais, né? Isso. Porém, o tropismo maior dele são as regiões orofaciais. Exato. Todo mundo entendeu, gente? Uhum. Então, qual é o local característico em termos de infecção do HSV1? As regiões orofaciais. Faciais. Porém, eventualmente, indivíduos podem ter manifestações nas regiões genitais. Mucocutâneas E nas orificiais. vesiculares é a mesma coisa, professor? Como? Desculpa, né? As vesiculares? Isso daí já são as manifestações que ocorrem nesses locais, podendo ser nas regiões orofaciais ou nas regiões genitais. Tá? A forma como ele se manifesta por meio de formação de vesículas, né? Edemas. Então, todas aquelas descrições lá clínicas que tem uma parte bastante extensa no artigo sobre isso. Mas o que é interessante a gente colocar aqui são as regiões trópicas, ou seja, o tropismo, a afinidade, onde o vírus se instala melhor. Tá? HSV1, ele se instala melhor nas regiões orofaciais e nas regiões dos gânglios trigêmeos. Tá? E o HSV2, que é a próxima pergunta, onde é que ele se manifesta? Ele já tem afinidade maior por qual região? Genital? Genital? Nas regiões genitais, né? Isso. Porém, eventualmente, ele pode também se manifestar nas regiões orofaciais. Então, observe que a gente está meio que seguindo aquele roteirozinho do seminário. Tá?
Então, a gente falou, a primeira questão foi em relação ao tipo de micro-organismo, que são vírus. Porém, quem foi mais a fundo sabe me dizer aí qual é a família desse vírus? Qual é a família do vírus causador da herpes simples? Herpes viridae? Herpes viridis. Isso. Porém, essa família, ela subdivide-se em 3 subfamílias, né? Qual das 3 subfamílias, o HSV1 e o HSV2, ele está incluso? Herpes simples? Né? Simplex Herpes vírus, simplex. é isso? Herpes simplex. Vírus. Isso. E essa subfamília apresenta 3 gêneros básicos. Quais são? Essa daí, quem marcou? Ainda é lá pelo iniciozinho do artigo. Só uma dica, alfa, beta e gama. Ninguém? Chegou lá? Beta herpes virinae, gama herpes virinae e alfa herpes virinae, é isso? Isso. Tá Gama herpes virini, tá? Não é virinae, virini, a pronúncia. Isso. Alfa herpes virini e Gama herpes virinae. gama herpes virini. Qual dos 3? O vírus da herpes simples está incluso em qual dessas? Esses 3 grupos? Na alfa, né? Alfa. Na alfa herpes virini. Muito bem. Então, vamos passar para a próxima questão do nosso estudo dirigido. A terceira, já responderam a terceira, né? Em qual local o HSV2 geralmente se manifesta? Nas regiões genitais e E nos gânglios sacrais, né? Nas regiões... O HSV1 se estabelece nos grandes trigêmeos, professora? Isso. Afeta os gêmeos em afinidade pelos gêmeos e regiões orofaciais. Tá? HSV2 já tem afinidade pelas regiões genitais e perigenitais, também pelas regiões dos gânglios sacrais. Quarta questão. Quais as formas de contágio do HSV1 e HSV2? Todo mundo agora conseguiu? Já abriu o artigo? Todo mundo está com exercício em mãos? Com atividade? Agora eu vou escolher alguém. Juliana Albuquerque. Juliana, tá me ouvindo? Gente, quem é que tá com televisão ligada? Pelo amor de Deus. Juliana, tá me ouvindo? Oi, professora. Eu estou vendo várias pessoas aqui, gente, na sala, mas ou vocês não estão conseguindo me ouvir, ou as pessoas só abriram o chat e saíram. Professora, que está tendo muita interferência, acho que de áudio ou de televisão, aí está atrapalhando a audição, na verdade. Acho que deve ser isso, da maioria. E fora que isso foi falado já desde as 8 lives, né? Mas aí parece que não entenderam. Então, quem tiver aí com televisão ligada, em regiões ruidosas, tentar diminuir os ruídos. Eu acho que é uma criança, eu não estou conseguindo escutar nada, tá muito chiado, um barulho, muito barulho. Tá igual a vez passada, eu já tinha falado pro Nélio. Foi, na verdade, o Nélio colocou hoje à tarde. Pois é. Rosa, tá me ouvindo, Rosa? Não. Responda a quarta questão, Rosa. A quarta questão. Quais as formas de contágio?
Tá ouvindo, Rosa? Quais as formas de contágio do HSV1? Professora, a Juliana pediu para lhe avisar que ela consegue lhe escutar, porém o microfone dela está com um defeito, ela não consegue falar. Tá, tudo bem. E, professora, Oi. esse primeiro aí não seria pelo beijo, no caso pelo sexo oral? Primeira questão? Não, a quarta, né? Não. Forma de Não, contágio. pois é, mas a questão é HSV1. 1 e o 2, né? Isso, HSV1. HSV1, no caso. Pra que a Pelo gente sexo possa- oral, pelo beijo? Isso, pelo beijo, né? Em pessoas que estejam com lesões características da herpes. Ou seja, se você beijar alguém e essa pessoa, mesmo tendo a herpes, ela não tiver com nenhuma lesão, você não vai ter a porta de entrada do vírus. Então, na verdade, fica melhor respondido quando você fala que é por meio de contato com regiões infectadas. Então, o HSV1 estabelece, principalmente nas regiões faciais, então você tem que evitar contato labial, né? Com seja beijo ou um contato eventual com regiões selecionadas dos lábios e da face. Pega, tá muita barulheira. Não dá pra escutar. Não dá nem pra concentrar, não dá nem pra escutar direito. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Pode continuar. Professora, bloqueie os microfones dos outros alunos, que aí fica mais fácil de compreender. E quem for falar... A senhora habilita. desbloqueia. É, isso. Só bloqueia quem tá fazendo barulho. Mas não dá pra saber. Tá assim, é só puxar aí no participante, tá perto, aparece quem tá falando, quem não tá. A senhora consegue visualizar todo mundo, professora, de uma vez só? Consegue, sim. O Pra ela ver. microfone dela tá desligado. Cadê ela? Sumiu? Tá desligado. Professora, a senhora deixou mutado o seu fone, seu microfone. Ela sumiu? A professora sumiu agora. Eu Tô acho vendo que ela ela. foi bloquear todo mundo e só se bloqueia. Essa Camila. Falando. Ela sumiu. A professora sumiu. Meu Deus, onde a professora saiu? Tá, Cassiane? Gente, boa noite. Deixa eu falar então que a professora não está na sala. Quem tiver com criança próximo, televisão, Roberta. vamos gente, Não, ver, porque a gente está escutando o barulho Tô de sozinha criança e acaba Gente, eu que voltei. está fugindo do assunto. Voltou. Está fazendo DR aqui, prof. Gente, eu sei que a turma de vocês é muito grande, às vezes assim, é 35 pessoas. complicado, né, da gente conseguir manter assim um diálogo mais calmo, mas a gente vai tentando aos poucos. Na próxima será melhor, vocês vão estar já com um ambiente mais tranquilo por aí, mas a gente vai dar sequência. Tá? Então, Se você souber usar o YouTube assim, ele fica até melhor, porque lá só funciona chat. Aí tu só ficava olhando nas perguntas. Pelo YouTube, assim, é melhor, porque só funciona o chat. Aí não fica fazendo barulho, entendeu? A professora, como é o nome? pois A é, Suelen. eu tentei, gente, pelo YouTube. Ficou normal, ninguém atrapalhou a aula. Eu tentei pelo YouTube, só que eu entrei, mandei o link, eu não sei porque vocês não estão conseguindo entrar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que ver com quem já conseguiu. Tem outro aplicativo, não? Que a professora... Professora Renata falando. O problema, na verdade, é que está tendo interferência de alguns alunos com ou é ruído, TV, criança, é por isso que está dificultando. Quando a senhora fala, é bem audível. Mas aí, quando a senhora pede para alguém responder, começam as interferências. A aula está fluindo bem quando a senhora colocar. O problema é a interferência que está tendo dos alunos. Alguns alunos devem estar tendo algum tipo de interferência. Falha aí, dá uma microfonia. Certo. A tua imagem até começou a falhar. Não sei se é a sua internet ou se é a minha. Mas vamos dar sequência, gente. Então, vocês entenderam a quarta questão, né? A quarta questão, quais são as formas de contágio? Para que a gente possa responder essa quarta questão, basta vocês saberem quais são as regiões que são afetadas.
que são lesionadas. Pelo HSV1, região orofacial, né? Então, a forma de contágio é por meio de contato com regiões lesionadas desses locais. E o HSV2, a forma de contágio? Relação sexual. Isso, né? Relação sexual. Ou seja, o contato com regiões genitais, né? Mucosa com mucosa lesionada vai abrir uma porta de entrada para o vírus. Certo? Até aí tá tranquilo, né? Tá bem facinho. Sim. Próxima questão. Essa aqui eu quero ver. Quais os métodos diagnósticos utilizados para estas infecções e o objetivo de cada um? Não escutei. Método de diagnóstico. Pode repetir? Quais as principais formas de diagnóstico e qual o objetivo de cada uma? Quem aqui quer falar da primeira? Alguém tem umas... Esse método aí, Tizank? Tem 1, 2, 3, 4. Tem suave, Esse, professora? suave, cultura viral, Isso. sorologia e PCR. É o método Tizank, é o suave com estudo citológico. Isso, o método de Tizank. O que mais? Ele vai fazer o raspar. No caso, eu vou explicar isso daí, né? Passei uma para outra. São esse quatro, esse né? método Tizank, né? Ele vai fazer raspado da lesão. Calma, gente. Pra poder fazer a pesquisa de célula. Barulheira. Eu sei que todo mundo sabe, Quem todo é que mundo tá quer com responder, filho aí mas perto, vamos gente? responder Pelo um de amor cada vez. O Fala esse? Jonathan está respondendo. Deixa o Jonathan respondendo. No caso, esse suave com estudo citológico é o método de Tizank. Ele vai fazer o raspado da lesão. Ele vai procurar fazer a pesquisa de células gigantes multinucleadas com corpo de inclusão, que é os vírus. Esse método ele diz que ele é de baixa especificidade, não atinge o HSV. Isso, muito bem. Então, qual é o objetivo desse método de Tizank? Eu vou pegar regiões que estão lá lesionadas, fazer um raspado, fazer uma correção, né, com hematoxilina, e aí eu vou observar a presença de células com inclusões celulares. Essas inclusões são vários aglomerados de vírus. Porém, eu não sei ali que tipo de vírus é. Se é o HSV1, se é HSV2 ou se é outro vírus. Tá? A gente pressupõe que possa ser o HSV, mas a gente não tem ainda fechado o diagnóstico, porque devido ao local de onde aquela amostra foi coletada. Tá? Então, o método de Tizank, o objetivo dele é a observação de células gigantes com funções virais. Todo mundo entendeu? Isso. Sim. Núbia, tá vindo muito ruído daí da tua casa. Tá, o segundo método. Vocês estão fazendo duas coisas. Ah, é a Núbia, então. É a cultura, gente. É a Núbia. Qual é o objetivo da cultura? Fala, Camila. Eu ia falar da sorologia. Deixa a Camila falar da sorologia. Quem quer falar da cultura? Eu falo. Posso falar? Fala. Olha, eu peço que quem ainda não participou, participe, tá? Porque saibam que vocês estão sendo avaliados. Eu falo, prof. Não fale. Lucas. Na cultura, o material também vai ser coletado pelo SWAB, só que vão raspar as vesículas dérmicas do material para semear no meio de cultura. Vão ser avaliadas alterações citopáticas do material, que devem ser visualizáveis entre 24 e 48 horas na incubação, através de método de microscopia de fase. Ele é mais sensível para a detecção do HSV em relação à cultura de células de outros materiais, de outras espécies, e proporciona uma tipagem da cepa. Eu só não sei o que é isso, professora. Tipagem de cepa. É o tipo de vírus. Dependendo do substrato que você vai fornecer para ele. Faltou uma coisa assim, bastante interessante de se comentar em relação à cultura. O vírus,
Como é que o vírus ele consegue crescer? Ele precisa do quê, gente? De material celular. Ele é uma partícula intracelular obrigatória, né? Então, não adianta eu pegar uma amostra e simplesmente jogar no meio de cultivo com nutrientes. Eu tenho que preparar um sistema que eu chamo de cocultura. Aí ele fala que ele utiliza que tipo de célula para fazer a cultura do vírus, Lucas? Varicela zoster, eu acho. Não, esse é o nome do vírus. Não. Fibroblastos pulmonares embrionários. Fibroblastos pulmonares embrionários, né? Que são células que têm uma taxa de proliferação alta. E aí o vírus, ele contaminando, infectando essas células, ele vai se multiplicar ali, certo? E aí, por meio de microscopia de fase, o técnico pode identificar aquele micro-organismo naquele local, tá? Então, olha a diferença do primeiro para o segundo. No primeiro, eu simplesmente peguei a amostra e fiz uma coloração, né? Aplico numa lâmina e vou fazer uma coloração para observar a presença de inclusões celulares. Na segunda, eu também faço a coleta da amostra, porém eu não vou fazer uma análise de imediata. Eu vou colocar esse material em cultivo. Entre 24 e 48 horas, eu vou ter um aumento na população dessas células e depois eu vou fazer a observação em microscopia de fase. Todo mundo entendeu o objetivo da cultura? E a importância da cocultura com células humanas de rápida proliferação. Então, vamos para sorologia. A Camila que quer falar sobre a sorologia, né? Bom, a sorologia ela é feita geralmente quando a pessoa ela tem o desconforto, né? Ela tem algum desconforto, porém ela não apresenta nenhum tipo de lesão. Então ele é mais indicado para quando tem esse tipo de sintomas, né? No caso, o desconforto, porém não apresenta lesões. E ele informa principalmente se a pessoa já teve uma exposição anterior ao vírus, no caso. Uhum. Tá. E professora? Mas aí... Oi, quem tá falando? Já vai cair, ó, aqui. Eu vou abrir outra reunião. Aperta OK. Tá? Tem que apertar OK. Aperta OK que aí ela vai direto. O meu não deixou apertar o OK, foi direto. Pois é só continuar. Dá para continuar. Vai, pessoal, se cair, eu abro outra, tá? Pra gente continuar. Já estão faltando poucas questões pra gente terminar. Mas qual é o objetivo? É indicado para pessoas que já tiveram contato anterior, né, Camila? Porque aí você já vai conseguir observar a presença de anticorpos em resposta ao antígeno. Mas o que eu consigo observar numa sorologia? Qual é o objetivo dessa sorologia? Identificar Identificar. Acho que como ele não apresenta, digamos assim, as lesões, que é o que deixa, acho que mais explícito, né, a doença, a infecção, acho que para saber determinar de fato qual é o vírus ou bactéria. E tem uma resposta sorológica em relação a isso, ou seja, se aquele indivíduo que está apresentando aquele desconforto apresenta anticorpos que foram produzidos em resposta a ele. Né? Mas, em geral... Professora? Oi? A sorologia, assim, ela tem como objetivo de estudar aquele, um exemplo, a Zika. Por quanto tempo ela ficou, o período, e, tipo, se a pessoa já tiver feito um tratamento, curada na diagnóstica na sorologia, se esteve presente com o vírus, a bactéria. Se a pessoa, após fazer o tratamento, apresenta anticorpos? Isso, na sorologia, no caso da Zika. A gente sabe que a sífilis, ela fica no sangue. Por mais que a pessoa tenha feito o tratamento, ela ainda fica lá
acusando na sorologia, né? Tem que fazer um exame Aí específico. a questão das células de memória, ela pode estar lá. Agora, para diagnosticar em termos de uma infecção aguda, o indivíduo está apresentando naquele momento a reação, tem um tempo, tem uma janela de tempo, tá? Então, na sorologia, a infecção ela tem que estar no estágio agudo para a gente poder conseguir identificar. Ou ela não fica, assim, digamos, passe. Ou a presença do antígeno, tá? Então, por isso que para uma sorologia, ou a gente coleta o plasma, e aí leva lá para uma identificação no ELISA, né? Aí a plaquinha, se eu peguei o plasma, o que tem no plasma? O anticorpo, né? Essa amostra eu vou colocar numa plaquinha contendo um antígeno específico. Se houver reação, eu sei que aquele indivíduo entrou em contato com o micro-organismo. Eu posso fazer de forma diferente também. O indivíduo está apresentando uma lesão, eu faço a colheita da amostra, processo essa amostra e levo também para observação, para uma reação no ELISA. Aí, o que vai ter lá na plaquinha do ELISA, já que eu estou com a amostra? Eu já vou ter o anticorpo. Então, é o processo inverso. Se eu tenho a lesão, eu vou reagir à lesão, que tem o micro-organismo, com o anticorpo da plaquinha. Eu pego o plasma, o anticorpo está no plasma, na plaquinha vai estar quem? O antígeno, tá? Então, para cada um desses testes, eu vou ter plaquinhas específicas. Para vírus da herpes simples, região labial, eu tenho uma plaquinha para identificar. Se é herpes simples tipo 2, eu tenho plaquinha com antígenos específicos do herpes simples 2. Então, para isso, eu tenho que ter um conhecimento antigênico desses organismos. Eu tenho que conhecer a estrutura do organismo. Certo, gente? Então, a sorologia é para identificar ou a presença de anticorpo ou a presença do antígeno. Ambos nos dão como resposta se o indivíduo tem ou teve contato com esse organismo. Todo mundo entendeu? Sim. Mais ou menos? Não, sim. Próxima questão. Faltou PCR. PCR e histopatologia. Faltam ainda 2 técnicas, né? PCR. Quem pode me comentar um pouco aí do PCR com a gente? Quem pode? Quem aí tem um conhecimento bom de molecular? Primeiro, o que significa PCR? Reação em cadeia da polimerase. Polimerase é uma enzima que é responsável por realizar um processo de polimerização. O que seria a polimerização? Adicionar monômeros para formar um polímero. O que eu vou investigar no PCR? A presença de antígenos em uma determinada amostra. Digamos que o paciente chega lá, ele está com todas as características, né? Com várias lesões, vesículas na região labial. Aí eu faço a coleta com o suave, vou processar essa amostra para ver se o micro-organismo está presente ali. Para isso, eu tenho que conhecer a estrutura do organismo. Aí, o que o técnico faz, gente? Para isso, ele precisa de um primer. O primer ele é uma sequência de DNA que é complementar à região antigênica do vírus. O vírus tem o seu material genético, não tem? Que pode ser DNA ou RNA. DNA. Então, ele tem nessa sequência de material genético os seus genes. Antígenos que vão estar ocasionando uma resposta imunológica no indivíduo. E
cada organismo, micro-organismo, tem antígenos específicos. Então, se eu quero identificar o HSV1, eu vou ter que conhecer a estrutura molecular, ou seja, conhecer o DNA desse organismo. Aí eu pego esse prime. Prime é uma sequência de DNA que vai, digamos que é o antígeno X, que só está presente no HSV1. Uso o prime que vai anelar lá nessa sequência antigênica que eu quero estudar. E aí eu vou jogar, vocês que leram lá, viram uma enzima chamada de TAC, né? Quem é a TAC polimerase? Nada mais é do que a DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela vai pegar nucleotídeos e começar a fazer o alongamento daquela região que eu estou querendo ver se está presente naquela amostra ou não. E aí eu vou fazendo várias cópias daquele material genético do vírus, do antígeno. Se esse vírus estiver presente, o prime vai encontrar e vai fazer várias cópias do antígeno. Se ele não estiver presente, eu não vou ter várias cópias. E aí, quando eu for observar numa eletroforese, se eu tiver a presença do antígeno, eu sei que o vírus está presente. Se eu tiver ausência daquele antígeno, eu sei que aquela infecção pode ser por outro tipo de micro-organismo, mas não pelo HSV. Tá? Por isso ela é chamada de reação em cadeia da polimerase. Porque se eu tenho uma molécula de DNA ali, eu vou ter uma cópia desse antígeno. Mas se essa cópia for feita várias vezes, já que eu vou dar bastante substrato e primer, eu vou ter uma quantidade maior de antígenos. Então, se o vírus estiver presente, eu vou conseguir identificar aquela amostra ali. Se não estiver presente, não vai aparecer a bandinha lá do antígeno do vírus. Então, essa é uma técnica bastante específica, porque eu estou indo a nível de DNA molecular, ou seja, ninguém tem um DNA igual ao de ninguém. Tá? Todos nós temos características específicas. Então, aquele vírus, ele tem características que são só dele. Então, se eu tiver a presença desse antígeno, eu sei que é HSV1. Se não tiver, pode ser outro tipo de infecção, mas não o HSV1. Certo, gente? Eu sei que PCR é um pouquinho complicado. Vocês têm que ter um pouco de conhecimento, lembrar de genética, lembrar o que é nucleotídeo, lembrar da enzima DNA polimerase, o que ela faz, que ela alonga os monômeros de nucleotídeo. Então, agrega aí o conhecimento de genética. Mas o objetivo é o quê? Investigar a presença do antígeno na amostra, após o processo de extração de DNA e a realização do processo em si, que é num aparelho chamado de termociclador. Tá? E aí? Deu para entender, mais ou menos? Deu. Como baralhado? Mais ou menos isso, tá? Oi? É um pouco complicado mesmo. Essa parte é um pouquinho complicada mesmo. Vocês têm que ir com calma depois, pesquisar um pouquinho sobre o princípio da técnica. Acho que vai dar uma clareada melhor na cabeça de vocês. Tá? E o histopatológico? O que eu busco no histopatológico? Professora? Oi? Professora? Quem está falando? Silvia. Oi, Silvia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Esse histopatológico seria uma análise de biópsia do material? Análise o quê, Silvia? Desculpa. No caso, quando está muito alto. O seu áudio não está legal, não estou conseguindo te escutar, tá falhando. Internet. Na histopatologia, o que a gente vai observar? Alterações.
me ouvindo? Tô. Tente falar de novo. Tá ouvindo? Tô. Deve ser minha internet. No caso, esse tá ruim, né? O áudio da Silvia. Alguém quer falar sobre esse histopatológico? seria, no caso, quando o estágio ele já está avançado e é retirado o material para fazer análise, para fazer a identificação da morte. Não é bem assim do estágio está avançado. Quando a gente entra em contato com algum micro-organismo, o nosso organismo ele reage, certo? Nosso sistema imune ele vai reagir para combater aquele micro-organismo. Então, o sistema imune ele reage de forma diferenciada para diferentes micro-organismos, seja vírus, seja bactéria, seja fungo. Ele tem características em termos de células que serão alocadas no local de infecção. Então, no histopatológico, a gente vai observar as alterações celulares, histológicas, em decorrência de da resposta imune por uma infecção viral. Infiltração, principalmente de células T, né? Que são células específicas que vão atuar ali em casos de infecção viral. Então, o técnico, o histopatologista, ele tem um conhecimento técnico para poder diferenciar a resposta imune para diferentes tipos de organismos. E as principais alterações que acontecem é em termos de células de morte celular. Vou observar ali regiões necrosadas, tá? Eu vou ter toda uma alteração celular em decorrência da infecção viral. Células com material genético compactado, corpos apoptóticos, células necróticas. Então, no histopatológico, eu vou ver a resposta imunológica à infecção causada por aquele determinado micro-organismo. Deu para entender, gente, mais ou menos? Então... E professora? Professora? Oi. Tá me ouvindo? Oi, Jonathan. A Elana pediu para avisar a Elana e a Lohane que eles não estão conseguindo ouvir a senhora. Eles saíram da aula, tá? Não estão conseguindo me ouvir? Não, eles não estão conseguindo acompanhar nada. Eles só estão ouvindo a senhora, mas não conseguem ouvir nada. Aí eles saíram. Ah, tá certo. Eu estou gravando essa aula. Professora, é Rosa falando. Oi. Professora, tá ouvindo? Tá com muito caso do mundo, que vai ficar gravada, né? Eu estou gravando, eu espero que no final fique assim. Tá muito chiado o cachorro latindo, eu não sei, eu acho que deve ser o meu retorno aqui. Eu estou escutando muito chiado. Eu vou acompanhar depois da gravação, tentar mais tarde, ver se eu consigo. Porque eu acho que eu estou sentindo a mesma dificuldade que as meninas. Tá todo mundo ouvindo assim, gente, com chiado? Ou tem alguém que tá conseguindo ouvir com uma qualidade boa? Eu tô ouvindo normal. Eu tô ouvindo normal também. Só tem... pode ser, acho que o microfone de vocês, gente. Quem não tá conseguindo... Tô normal também. O meu tá chiando e tá Só tem horas muita que dá muita chiadeira, latida. voz de criança. Pode ser também a internet, né? Eu acho que influencia e dá um cortezinho, aí por isso que fica. Pode ser. Chuva. Mas a gente já tá terminando, tá? É melhor. Já tá terminando. Vamos para a sexta questão. De prevenção. Assim é essa. As formas de prevenção. Evitar contato direto com a lesão, evitar contato sexual sem preservativo, né? Evitar contato com beijos e
evitar contato com as pessoas que têm as doenças autoimunes, assim. É basicamente isso. Quando a gente entende a forma de contágio, você entende como se evita. Se você contagia, né? Se você pode adquirir a infecção com contato com regiões lesionadas, indivíduos que têm a infecção, como é que você vai evitar? Evitando o contato com regiões lesionadas, né? Com regiões infectadas, na verdade. Para evitar o HSV1, eu vou evitar contato labial, né? Com indivíduos que tenham lesões características da herpes simples tipo 1. Para evitar HSV2, eu vou usar preservativo, né? Evitar contato genital com indivíduos que apresentem infecções, alterações características daquele tipo de infecção. Então, basta entender o contágio que a gente consegue entender como é que previne. Então, é bem simplesinho. E esse tipo de prevenção que fala aqui no artigo, ele, por ser só estudo, ele não é levado em consideração? Qual, Camila? Qual parte? Porque tem aqui prevenção de herpes orofacial recorrente. Aí ele fala do uso de antivirais, né? Filtros solares, essas coisas. Aí, só que aqui fala também que são estudos, né? Tipo, alguns estudos que foram feitos. Então, eles não são considerados ou também são hipóteses de prevenção? São também considerados. Por exemplo, pessoas que... Olha, o Sebastião entrou na sala. Pessoas que têm infecções recorrentes, a gente sabe, né? Herpes tem cura? Herpes tem cura, gente? Não. Não, né? Herpes não tem cura. Então, tem pessoas que quando o sistema imune ele está comprometido, o vírus ele sai da latência e se manifesta. Então, quanto mais problemas em termos de imunológicos o indivíduo tenha, mais recorrência ele vai ter. Então, nessas pessoas que têm recorrência de infecção, elas fazem uma prevenção medicamentosa. Você consegue entender, Camila? Aí a pessoa já toma o medicamento para evitar essa recorrência ou diminuir a recorrência. Ou eles tomam a ciclovia ou aquele outro, né? Aí tem vários aí que, na verdade, não são todos de uma única classe. Aí a gente vai chegar na parte mais triunfal, né, da nossa aula, que é 7ª questão. O tratamento antiviral. É contigo aí, Júnior. Não sei. Então, quais as formas de tratamento? Quais as formas de tratamento que o artigo fala? Sebastião, que deu o ar da sua graça. Fale aí, Sebastião. Sebastião. Olha como ele está, todo farmacêutico. Quais são, Sebastião, as formas? É daqui, que porra! Então, que o texto cita, que o artigo cita. Hein? Você está esperando eu responder? Ele está lendo agora o artigo. Professora, oi. Ele fala dos medicamentos administrados via oral, fala também do medicamento administrado via parenteral também, né? É esse tipo de tratamento, de prevenção. Na verdade, essas daí são formas de administração. Quando a gente fala de forma de tratamento, é que tipo de... Como é que eu posso dizer? Que tipo de estratégia eu vou utilizar? De medicamentos, sei lá, passagens, pomadas que são antivirais, né? Passagens locais, né? Fazendo tem o tratamento local, que a gente faz a asepsia dos locais, aí você pode utilizar
álcool, né, que ele fala, éter, gelo. Terapia paliativa local, não é isso? Isso. Aí tem a parte farmacológica. Na parte farmacológica vai haver a aplicação a administração dos antivirais. Isso. A principal classe que o artigo cita, qual é? A herpes simples orofacial. De antivirais, classe de antivirais. Valacyclovir. Esse é um tipo de antiviral, não é a classe. Qual é a classe? Análogos sintéticos? Análogos sintéticos de bases de nucleotídeos ou também pode ser conhecido como nucleosídeos da classe das purinas. E aí ele cita principalmente os guanosínicos, né? Por que purínicos, gente? Porque a gente sabe que a gente tem duas classes de bases nitrogenadas, que são as purínicas e as pirimidínicas. As purínicas nós temos a adenina e a guanina. Então, esses análogos aí que o artigo apresenta são os análogos purínicos, principalmente ali o guanosínico. Tá? Aí ele cita a ciclovir, valacyclovir, panciclovir. Como eles são todos da mesma classe, eles apresentam um mecanismo de ação bem similar, com pouquíssimas diferenças. E aí eu resolvi destacar com vocês o aciclovir. Se vocês forem ver, ele aparece em vários tipos de tratamento para várias regiões. Quem leu todinho o artigo pode me confirmar isso aí. O aciclovir e o valacyclovir. Quem pode falar o mecanismo de ação do aciclovir? Para mim. Como é que ele age nas células do vírus? Aqui diz que ele tem... Posso falar? Pode. Quem está falando? Nélio? Aqui. Pode falar. Né? Isso. Aqui no tem imagem, Nélio. Diz... Liga a tua câmera que eu quero te ver. Pois é, mas está ligada, porque eu estou usando tanto o computador quanto o celular, porque no meu celular eu não consigo ter o áudio, só no computador. Vai lá. Né? Aqui ele diz que tem a biodisponibilidade de 20%, meia vida intracelular de 1 hora, que considero como curto, o que justifica o maior intervalo posológico. É esse? Não, isso daí é disponibilidade, isso daí é como ele vai se comportar no organismo, diferenciando de outros. Digamos assim, ó, tem antiviral que quando você administra, a meia-vida dele no organismo ela é alta. E aí logo o intervalo de tratamento pode ser de um para o outro maior, 12 em 12 horas, 6 em 6 horas, dependendo da biodisponibilidade. Tá? Daí são características, como eu posso dizer, farmacocinéticas. Mas o que eu estou buscando com vocês é a questão do mecanismo de ação. Como é que ele age para poder eliminar esse vírus? É bem lá na parte inicialzinha, na parte lá de farmacologia. Eu estava dando uma olhada aqui. Interrompe a síntese de DNA viral, né? Agora vocês estão chegando lá. Com a ADN polimerase. Primeiro, vamos por partes. Ele é da classe dos análogos sintéticos, nucleosídicos ou nucleotídicos, certo? Quem são nucleotídeos? Quem são os nucleotídeos? Eles são subunidades formadoras dos ácidos nucleicos. Certo? Formadora do ácido nucleico, seja DNA ou seja RNA. Então, o que acontece aí, gente? Um análogo é algo similar. Não é igual. Ele é similar quimicamente, mas ele não tem funções iguais. Então, a célula ela tem os nucleotídeos lá naturais. Nós temos os nossos nucleotídeos naturais. Nós temos a nossa guanosina natural, que vai entrar para formar a molécula lá, seja do DNA ou seja do RNA. No caso aí é DNA por quê? Porque é um vírus
que tem como material genético o DNA. Então, DNA polimerase entra aí, tanto que esse vírus tem a DNA polimerase dele. Então, se ele é um análogo, ele vai tentar se intercalar no processo de síntese do DNA do vírus. Mas ele é falso. É como aquela analogia lá, da usurpadora, da Paola e da Paulina. Tá? Elas são gêmeas, mas elas são diferentes. Uma é boa, outra é má. Quem, no caso aí, é o diferente? É o fármaco. Tá? Então, digamos, olha, o aciclovir, ele vai entrar lá na célula do hospedeiro e ele vai sofrer sucessivas processos de fosforilação por uma enzima chamada de timidina sinase, que é uma enzima, uma quinase viral, e outras enzimas, convertendo o aciclovir, né, na forma trifosforilada, na forma de GTP. A gente pode acompanhar lá. E aí esse GTP é o GTP medicamentoso, é o análogo. Mas a célula, ela tem ali o GTP natural, que seria utilizado para sintetizar lá o material genético do vírus. Mas aí chega o GTP medicamentoso e vai entrar no local do natural. Logo, esse GTP medicamentoso, ele não tem uma região específica que apenas os naturais têm, que é uma hidroxila. Essa hidroxila é importante para que outros nucleotídeos venham e continuem se polimerizando, formando a molécula de DNA do vírus. Quando o GTP ele entra, ele interrompe a polimerização. Logo, eu não vou ter a formação do DNA, a replicação do vírus. Por quê? O aciclovir, após processo de fosforilação, ele não vai permitir que a DNA polimerase acrescente outros nucleotídeos. Tanto que diz aí, vocês devem ter lido, ele compete outros nucleotídeos naturais pela DNA polimerase. A DNA polimerase que faz a polimerização, ela que acrescenta. Porém, quando o GTP medicamentoso chega, ele não deixa mais acrescentar nenhuma molécula de nucleotídeo, finalizando, interrompendo ali o processo de replicação do vírus. Certo, gente? Certo. É um análogo. Se é análogo, não é natural. Ele vai competir com o nucleotídeo natural. Os nucleotídeos naturais estão ali para formar o material genético do vírus. Fazer várias cópias, né, para que aumente a população e ele vai infectar outras células. Mas quando o indivíduo é tratado com o aciclovir, que é da classe dos análogos, ele vai interromper a replicação. Por quê? Porque ele é um análogo da base do nucleotídeo natural para formar a molécula de DNA. Ou seja, ele é falso, ele não vai deixar esse processo acontecer. Por isso ele é chamado de análogo nucleotídeo. O valaciclovir, para a gente terminar aqui. Professora? Oi? O vírus pode ficar resistente ao aciclovir? Pode. A gente sabe que os vírus, eles são partículas que eles têm uma alta taxa de mutação, certo? Então, se esse vírus sofrer alguma mutação a nível de, digamos que criar uma outra timidina sinase, que possa fazer o processo que aquela timidina sinase ali não está mais conseguindo reconhecer o aciclovir. E aí o vírus vai continuar se replicando, tá? Então, como ele tem uma alta taxa de mutação, ele pode se tornar resistente. Mas isso daí, como a gente sabe, é ao acaso. Ele não vai pensar, eu vou me tornar resistente fazendo isso. Isso acontece ao acaso, tá? Cada processo de replicação ele pode sofrer uma alteração a nível de material genético. Certo, gente? E o valaciclovir, para finalizar?
Quem leu aí o Valaciclovir? O Valaciclovir, ele é o quê? Roberta? Uma prodroga. Uma prodroga. Por que é uma prodroga? Que ainda vai ser biotransformado ao entrar no organismo, né? Isso, ele é transformado por meio de que enzimas? Hidroxilases intestinais e hepáticas. Isso. O aciclovir, a gente viu que logo quando ele entra em contato, quando ele entra na célula, ele já é logo fosforilado pela timidina sinase e outras quinases, formando o substrato trifosforilado, né? A GTP medicamentosa. O valaciclovir, ele precisa ser transformado, biotransformado por hidroxilases em aciclovir. Depois que ele é convertido em aciclovir, é só seguir o mecanismo de ação do aciclovir que vocês já conhecem. Tá? Ele vai competir, vai ser fosforilado e competir com a GTP natural, né? Presente na célula, competir com a DNA polimerase. Aí, quando o GTP medicamentoso entra na cadeia de síntese, ele não deixa outros nucleotídeos entrarem. E aí cessa o processo de replicação do vírus. E aí cabe Então, a única diferença entre eles dois é a questão de metabolizar, de precisar da metabolização. Tá muito molhada. Isso. Quando a ciclovir entra, ele já sofre logo o processo de fosforilação. Fala ciclovir, ele precisa ser hidroxilado, tá? Por enzimas presentes nessas regiões aí. Após isso, ele é convertido em aciclovir e aí vai sofrer as fosforilações e realizar ali o bloqueio da replicação, porque ele não tem aquela hidroxila livre para que outros nucleotídeos possam polimerizar e formar a partícula de DNA do vírus, interrompendo o processo de replicação. Aí o sistema imune vai chegar, né, as células